A todos, vou fazer a leitura bíblica hoje. Certamente você já ouviu falar da expressão salvo pelo gongo. Sabe de onde ela vem? Há várias versões, mas uma delas remonta às lutas de boxe, nas quais um lutador em desvantagem poderia ser salvo pelo gongo, quando o assalto chegava ao fim. Outra versão mais sombria fala de pessoas enterradas vivas por engano, cujo toque de um sino conectado ao túmulo poderia alertar para o resgate. Eram salvos pelo gongo. No livro de Daniel, encontramos uma história similar. 3 amigos são jogados na fornalha ardente, por recusarem-se a adorar a estátua de ouro do rei Nabucodonosor.
Mesmo diante de ameaça de morte, eles permaneceram fiéis a seu Deus, declarando: e mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus. O rei furioso aumenta o calor da fornalha 7 vezes mais, mas ao olhar para dentro, fica chocado ao ver que os 3 amigos estão vivos. O rei diz: eles estão passeando lá dentro, sem sofrer nada. E o 4º homem parece um anjo. Os 3 amigos não foram salvos pelo gongo, mas por um anjo enviado por Deus. Ele é o único Deus verdadeiro e cuida dos seus filhos, intervindo em suas angústias. Assim como esses 3 amigos foram protegidos em sua hora mais sombria, nós também experimentamos a providência de Deus em nossa vida. Para isso, ele enviou seu próprio Filho Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar, pela fé. Nele temos perdão, vida e salvação eterna. Convido nesse momento todos a ficarem de pé para cantar o hino nacional. Verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora.
Almiro Afonso Fritzen. Presente. Cristiano Heraldo Cassol. Presente. Donaldo Selin. Presente. Este Engelmann. Presente. Ivanildo Kerkoven. Presente. Jânio Quirino Alves. Presente. Joni Neilton Zils. Presente. Marcelo Henk Bladorn. Presente. Rodrigo Fleming Lima. Presente. Senhor presidente, há quórum para início da presente sessão ordinária. Boa tarde, nossa ex-prefeita, Jacira, Leila, seus vínteres, munícipes aqui presentes. Sobre a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão ordinária. Convido nesse momento o primeiro secretário da mesa para fazer a leitura do resumo da ata da sessão anterior. Ata número 11 da sessão ordinária número 11 da Câmara Municipal de Maripá, Estado do Paraná, realizada no dia 14 de abril de 2025, às 18 horas. Na sessão ordinária da Câmara de Vereadores, em 14 de 4 de 2025, foram lidas 9 indicações que solicitavam, respectivamente, construção de mais um bloco de banheiros próximo à arquibancada do Centro de Eventos Amarelão, que o Poder Executivo providencie, através do departamento competente, um projeto de lei municipal tratando da criação do PROCON municipal, com base nos termos da Lei Federal número 8.078, de 1990, e Decreto Federal número 2.181, de 1997, visando o atendimento da população maripaense, construção de um toldo ou estrutura de proteção equivalente no ponto de ônibus na PR 873, próximo à empresa Agrifirm, permitindo que funcionários e demais usuários sejam protegidos naquele local, quando em condições climáticas adversas. Que sejam adotadas medidas necessárias para efetivar o registro do Fundo Cultural Municipal sobre o CNPJ apropriado para que possam ter início as ações de gestão adequadas, conforme estabelecido na Lei 849 de 2011. Que seja realizada uma obra com o tema Memorial dos Pioneiros, destinada a representar o esforço coletivo que formou a base da comunidade, demonstrar gratidão, homenagear e preservar a história daqueles que desbravaram a região. Sugerem-se a construção na Praça das Orquídeas, na área central da sede do município de Maripá, construção de uma clínica de fisioterapia ao lado da Clínica da Mulher, no município de Maripá. Construção de uma praça em homenagem ao colonizador, destinada a representar o esforço coletivo que formou a base da comunidade. Demonstrar gratidão, homenagear e preservar a história daqueles que desbravaram a região. E também valorizar o meio ambiente. Elaboração de projeto de lei para a criação de um museu histórico no município de Maripá, no intuito de desenvolver ações de resgate, preservação e divulgação do patrimônio histórico e cultural, procurando tornar visível a trajetória histórica de nossa sociedade, dar suporte ao ensino, pesquisa e extensão, e promover a reflexão crítica da realidade histórica, contribuindo para a renovação e melhoria da qualidade de vida e da dimensão cultural da população e implantação do projeto denominado Conhecendo a Nossa Justiça, que consiste em uma ação conjunta com os poderes judiciários, legislativo, executivo municipal e estadual, polícia civil e militar, para que em conjunto sejam adotadas políticas e ações educativas e preventivas no combate à violência nas escolas do município de Maripá. Lidos ainda 2 convites da Secretaria de Cultura e Esportes, um para a primeira corrida das orquídeas e demais atividades no Lago Municipal, e outro para o espetáculo Uma Aventura de Páscoa, o Espaço Sou Arte, ambos em comemoração aos 35 anos de emancipação política administrativa de Maripá. Discutido, votado e aprovado em segundo turno, o projeto de lei ordinária do Poder Legislativo, que dispõe sobre a denominação da rodovia municipal no município de Maripá, a MR 302, com o nome do senhor Ambrósio Paulo Zos.
Ao final da sessão, o senhor presidente informou a todos que a próxima sessão ordinária será no dia 22 de abril de 2025, às 18 horas, devido ao feriado de Tiradentes, na segunda-feira, dia 21. A ata na íntegra está em discussão. Como não há manifestação contrária, considero a ata aprovada. Convido nesse momento o primeiro secretário vereador, Jones Rios, para fazer a leitura da matéria constante em pauta do expediente da presente sessão ordinária. Lembrando aos senhores e senhoras vereadores que, consoante o artigo 83 do Regimento Interno, o pequeno expediente terá duração de 30 minutos. Ofício número 111, 2025, do Gabinete do Prefeito Municipal, em resposta ao requerimento 05. Excelentíssimo senhor Ivanildo Kerkoven, presidente da Câmara Municipal de Maripá. Requerimento 05/2025. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe que solicita informações acerca da distribuição de kits odontológicos nas escolas do município, encaminhamos em anexo Memorando 55 de 2025, expedido pela Secretaria de Saúde em 15 de 4 de 2025, com as informações solicitadas. Sendo que tínhamos para o momento, renovamos os protestos de estima e real apreço por Vossa Excelência e nos colocamos à disposição para colaborar pelo progresso do município de Maripá. Atenciosamente, Rodrigo André Chanoski, prefeito. Memorando número 55, 2025, da Secretaria de Saúde para Gabinete do Prefeito. A Secretaria Municipal de Saúde de Maripá vem, por meio deste, responder o requerimento número 05/2025. Primeiro, os kits foram entregues exclusivamente no Colégio Pio XII. Segundo, a distribuição ocorreu como parte do Programa Saúde na Escola, o PSE, realizado anualmente nas escolas municipais e estaduais do município. Terceiro, os kits são compostos por uma escova de dente com validade indeterminada, uma pasta de dente com validade do mês 9 de 2024 e um fio dental com validade de 11 de 5 de 2026. O kit não contém nenhum medicamento, apenas itens de higiene bucal. Quarto, os kits em questão foram adquiridos por meio de processo licitatório no ano de 2023, nota fiscal e empenho em anexo, e sua distribuição foi iniciada ainda no mesmo ano. Atenciosamente, Adriana Paula Ritter Pilete, secretária. Ofício número 111 de 2025, arquiva-se. Indicações. Bancada Republicanos e Partido Progressista. Indicação legislativa número 136 de 2025. Autoria: Jânio Quirino Alves, Cristiano Heraldo Cassol, Marcelo Henk Blodorn e Este Engman. Ementa: sugere a instituição do programa Auxílio Material Escolar no âmbito da Rede Pública Municipal de Ensino de Maripá, visando garantir que todos os estudantes da Rede Pública Municipal de Ensino de Maripá tenham acesso aos materiais necessários para seu aprendizado. O teor: nos termos regimentais vigentes, o vereador indica ser viciado o senhor prefeito municipal para que institua o programa Auxílio Material Escolar no âmbito da Rede Pública Municipal de Ensino de Maripá, visando garantir que todos os estudantes da Rede Pública Municipal de Ensino de Maripá tenham acesso aos materiais necessários para seu aprendizado. A justificativa: para justificar o projeto com o programa Auxílio Material Escolar, é importante destacar sua relevância social, seus benefícios educacionais e seu impacto econômico positivo. A educação é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal de 1988,
e um pilar essencial para o desenvolvimento social e econômico de qualquer município. No entanto, muitas famílias de baixa renda enfrentam dificuldades para adquirir materiais escolares básicos para seus filhos, o que pode comprometer seu desempenho acadêmico e até mesmo sua frequência escolar. Diante desse cenário, o Programa Auxílio Material Escolar visa garantir que todos os estudantes da Rede Pública Municipal de Ensino de Maripá tenham acesso aos materiais necessários para seu aprendizado. Os objetivos e benefícios do programa são: primeiro, garantia do direito à educação. O fornecimento de material escolar possibilita que os alunos iniciem o ano letivo com igualdade de condições, reduzindo as barreiras que podem afetar sua aprendizagem. Segundo, redução da desigualdade social. Muitas famílias, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, não têm condições financeiras para adquirir todos os itens necessários. Esse programa visa reduzir essa disparidade e assegurar que todos os alunos tenham as mesmas oportunidades de aprendizado. Terceiro, incentivo à frequência e ao desempenho escolar. A falta de material escolar pode ser um fator de evasão ou desmotivação dos alunos. Ao garantir esses itens, o programa contribui para um ambiente de ensino mais eficiente e produtivo. Quarto, fomento à economia local. A iniciativa prevê a aquisição dos materiais por meio de estabelecimentos comerciais sediados em Cianorte e previamente cadastrados pelo município. Isso fortalece o comércio local e estimula a geração de empregos. Quinto, transparência e eficiência na gestão pública. O programa estabelece critérios claros para a concessão de benefícios, seja por meio de auxílio financeiro ou distribuição direta de materiais. Além disso, prevê a divulgação da lista de materiais, a relação de estabelecimentos cadastrados e a prestação de contas dos valores aplicados, garantindo o uso responsável dos recursos públicos. Sexto, flexibilidade na execução. A lei permite que o Executivo Municipal opte entre a concessão do auxílio financeiro diretamente às famílias ou a distribuição centralizada dos materiais, conforme a melhor estratégia administrativa e orçamentária. Sendo assim, resta demonstrado que o programa Auxílio Material Escolar é uma medida essencial para assegurar a inclusão e permanência dos alunos na escola, promovendo um ambiente de aprendizado mais equitativo e estruturado. Além dos benefícios educacionais, o programa também impulsiona a economia local e fortalece a transparência na gestão pública. Desta forma, sua implementação representa um avanço significativo para a qualidade de ensino e o desenvolvimento social de Cianorte, alinhando-se aos princípios da educação pública, gratuita e de qualidade para todos. E nesse sentido que contamos com a iniciativa para a apresentação de projeto de lei por Vossa Excelência para que possamos melhorar ainda mais a educação e o ensino em nosso município. Maripá, 22 de abril de 2025. Jânio Quirino Alves, Marcelo Henke Bledorn, Ash Engman, Cristiano Heraldo Cassol. Indicação legislativa número 136 de 2025. Baixa-se a ordem do dia da presente sessão para apreciação. Bancadas Republicanos e Partido Progressista. Indicações. Indicação número 105, 2025. Autoria: Jânio Quirino Alves, Cristiano Heraldo Cassol, Marcelo Henke Bledorn e Ash Engman. Ementa: solicita recape asfáltico sobre pedras irregulares na MR 433, linha Harmonia, aproximadamente 1 km, no trecho aproximado que liga a propriedade de Milton Cividini à propriedade de Pedro
Barcarol, no interior do município de Maripá. Indicação número 105/2025, oficiais como requer. Indicação número 112/2025. Autoria: Jânio Quirino Alves, Cristiano Heraldo Cassol, Marcelo Henk Blodorn e Ash Engman. Ementa: solicita a construção de pista de kart cross junto ao centro de eventos do município de Maripá. Indicação número 112/2025, oficiais como requer. Indicação número 115/2025. Autoria: Jânio Quirino Alves, Cristiano Heraldo Cassol, Marcelo Henk Blodorn e Ash Engman. Ementa: solicita que seja oficiado o senhor prefeito para que, por intermédio das secretarias competentes, providencie a construção de um toldo ou estrutura de proteção equivalente, própria para abrigar do sol, do vento ou da chuva, no local do estabelecimento da sala PELC, ao lado do CRAS, na rua Henrique Dias, no município de Maripá. Indicação número 115/2025, oficiais como requer. Bancadas: Partido Liberal e Partido Social Democrático. Indicações: número 96/2025. Autoria: Rodrigo Fleming Lima. Emenda: indique que seja oficiado o senhor prefeito municipal para que a secretaria responsável adote as medidas necessárias para efetivar melhorias no barracão utilizado pela feira Festa das Orquídeas para os setores de comércio e indústria industrial, com a ampliação da porta central, instalação de portas nos fundos para reabastecimento de mercadorias e a inclusão de banheiros para os expositores. Indicação número 96/2025, oficiais como requer. Indicação número 97/2025. Autoria: Rodrigo Tizil, Johnny Neilton Zils e Ivanildo Kerkhoven. Ementa: o vereador indique que seja oficiado o senhor prefeito municipal para que, por intermédio das secretarias competentes, sejam realizados estudos de viabilidade de revitalização das avenidas centrais do município de Maripá, com a construção de uma ciclovia central, a modernização do canteiro central e a arborização dessas vias. Indicação 97/2025, oficiais como requer. Indicação número 137/2025. Autoria: Almir Afonso Fritzen. Ementa: solicita a revitalização das calçadas nas ruas do distrito de Vila Candeia, no município de Maripá. Indicação número 137/2025, oficiais como requer. Convite da programação em comemoração aos 35 anos de emancipação política administrativa de Maripá. Convite oficial. O município de Maripá, com imensa satisfação e orgulho, convida Vossa Senhoria para prestigiar as celebrações dos seus 35 anos de emancipação política administrativa, conhecida como a Cidade das Orquídeas, Terra do Peixe e agora também reconhecida como a capital estadual do arrancadão de tratores. A programação preparada para essa data especial celebra as conquistas históricas de Maripá e acontecerá entre os dias 5 e 27 de abril. Destacamos especialmente o arrancadão de tratores, que será realizado nos dias 25, 26 e 27 de abril, evento que atrai visitantes de diversas regiões, promovendo festa, emoção e muito orgulho para todos nós. Confira abaixo a programação. Dia 25/4, sexta-feira, Centro de Eventos, 18 à meia-noite. Noite do Tratorista, Boteco do Chopp, Gastronomia à base de peixe. Feira de Flores, Artesanato e Comércio. Chegada dos tratores ao Centro de Eventos. 26/4, sábado, Centro de Eventos, 9 às 22 horas. Visitação dos boxes, Trator Show, Feira de Flores, Artesanato, Comércio e Gastronomia à base de peixe. Abertura oficial do arrancadão de tratores. A apresentação da equipe de tratores de manobras e show com Léo e Rafael. Dia 27/4, domingo, Centro de Eventos, 9 às 16 horas. Feira de Flores, Artesanato e Comércio.
show com tratores de manobras, almoço à base de peixe, entrega da premiação do arrancadão de tratores. Contamos com a sua presença, que certamente tornará esse evento ainda mais significativo. Atenciosamente, Rodrigo André Chanoski, prefeito do município de Maripá, Éder Antial, presidente da comissão organizadora. Convite oficial, arquiva-se. Convite da Secretaria de Cultura e Esportes para as finais do primeiro regional Maripá de Futsal. A Secretaria de Cultura e Esportes do município de Maripá, por meio do seu Departamento de Esportes e Lazer, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para prestigiar as finais do primeiro regional Maripá de Futsal, a se realizar no dia 24/4, quinta-feira, a partir das 19h45, no Ginásio de Esportes José Moreira Filho. Após os jogos, haverá a entrega da premiação. Vossa presença enaltece o esporte maripaense. O convite também se estende para hoje, a semifinal, às 19h45. Jogo duas equipes. Masterway, Corresul, Marechal Cândido Rondão, versus Assis Chateaubriand e Ponto Com Telecom, Masterchef Lanchonete, 4 Pontes, versus Maripá Futsal. Convite do Departamento de Cultura e Esporte, arquiva-se. Ofício 589 do Gabinete do Deputado Delegado Tito Barrichello, parabenizando Maripá pelos 35 anos da emancipação política administrativa. Senhor Presidente, o deputado que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais requer, após ouvido o soberano plenário, o registro da ata dos trabalhos da presente sessão de um voto de congratulações ao município de Maripá pela comemoração do seu aniversário. Requer ainda seja dado ciência ao prefeito municipal e ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Curitiba, 14 de abril de 2025, delegado Tito Barrichello, deputado estadual. Ofício número 589, 2025, do deputado delegado Tito Barrichello, arquiva-se. Senhor Presidente, não há mais matéria constante em pauta do expediente para leitura nesta sessão ordinária. Sobre aquela indicação legislativa, no parágrafo 4º, foi lido município de Cianorte. E no penúltimo também foi lido também o município de Cianorte. Então a Comissão de Legislação e Redação vai providenciar o conserto dessa escrita. Como não há mais matéria em pauta do expediente para leitura nessa sessão, concedo espaço dos vereadores inscritos para falar no pequeno expediente. Senhor Presidente, não há vereadores inscritos para falar no pequeno expediente. Como não há inscritos para falar no pequeno expediente, concedo espaço aos vereadores e líderes de bancada inscritos para falar no grande expediente. Senhor Presidente, há vereadores inscritos para falar no grande expediente. Na ordem, Jânio Quirino Alves. Concedo a palavra ao vereador Jânio Quirino Alves.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadora Este, munícipes aqui presente, nos honra estar aqui com a sua presença, seu empresário aqui, senhor Ode, muito bem-vindo, o ex-vereador e sempre presidente da Câmara, Euclides, ex-prefeita Jacira, a Leila, Fofo, nosso amigo, e a Cleonice, do Conselho Tutelar. Eu me inscrevi nesse grande expediente para comentar um pouco sobre a corrida das orquídeas que ocorreu no final de semana, um atrativo muito importante no município de Maripá, atraiu muitos visitantes, muitas pessoas que vieram participar da corrida, pessoas de várias idades que vieram participar e efetuar um bom esporte que começa a entrar com bastante respeito aqui no nosso município. E quero dizer aqui a vocês que realmente estive conversando com o vereador Gilmar Rickel, de Palotina, depois da sua caminhada de 5 quilômetros que esteve fazendo aqui, e onde a gente viu várias ações voltadas aqui ao nosso município, de pessoas que a gente conhece há muito tempo, né, na vida pública. Tivemos aqui o Jean, que é filho dessa casa, mora em Cascavel. Podemos ver vários amigos que participaram dessa ação, dessa corrida das orquídeas. E falando sobre o Gilmar, inclusive falei a ele que hoje estaria falando o nome dele aqui nessa tribuna, uma pessoa que tem um exemplo de vida e superação, e de fé e gratidão, que onde ocorreu na sua vida um câncer, né, onde foi designado pelos médicos que teria a chance de 1% de vida. Mas a fé que toma conta da sua vida, é uma pessoa muito religiosa, superou todos esses obstáculos da vida. Foram mais de 50 sessões de quimioterapia que ele fez, duração de 3 dias cada, além de um quadro cirúrgico que teve também no seu intestino. Gilmar passou por muita dificuldade no câncer e conseguiu superar esse desafio na sua vida que Deus o colocou. E ele relatando isso para mim, muito emocionado, dizendo que ele foi curado por Deus. Acredita muito na fé, na esperança, me relatou várias ações que ele andou fazendo, e hoje é um exemplo, né? Um exemplo de cidadão, um exemplo de liderança política, no qual hoje participou da nossa primeira corrida aqui de Maripá, e tenho orgulho de falar nele, tantas outras crianças, né, idosos que ali tiveram participando. Um evento muito bonito para o Maripá, é um exemplo, né? Digo isso pela organização, pelos 35 anos de emancipação política do município, onde vários prefeitos passaram por aqui, contribuíram para que o município hoje pudesse estar no patamar que está hoje, financeiramente estruturado. Nada parou ou começou a vida agora. Tem um histórico muito grande de seus pioneiros, e onde hoje a gente pode comemorar os 35 anos, devidamente a essa trajetória de vários prefeitos, festividades que hoje contemplam o nosso município, como o arrancadão de tratores, que vem lá do Seu Moreira, né, com recursos que lá vieram através do Dirceu Esperafico, e foram aos poucos implementando cada vez mais as ações para o desenvolvimento desse nosso município querido, no qual todos nós temos orgulho de falar dele. Então fica aí meus agradecimentos a todos os vereadores, presidentes de câmaras, prefeitos, vice-prefeitos, empresários que aqui acreditam no nosso município. O senhor Ode é um exemplo disso aí também, que acredita no nosso município, está até hoje aqui trabalhando para que as coisas aconteçam no nosso município. Esse é o nosso foco como vereador, trazendo benefícios à nossa sociedade, aprovando projetos que realmente venham ao anseio da nossa população. Para quê? Para ver nosso povo bem,
Então, muita gente vem de fora e fala, olha, nossa terra natal é abençoada, e é mesmo. Então fica aqui uma reflexão para todos, porque muitas vezes a pessoa fala, nossa, o nosso prefeito está fazendo muito. Sim, ele está fazendo, todos os prefeitos fizeram, né? Teve um histórico, nada veio por acaso, né? Se hoje nós temos uma Câmara Municipal como essa, porque teve lá atrás vereadores que impulsionaram isso para que realmente a gente pudesse ter um legislativo hoje agradável como nós temos hoje. Temos carro próprio, né? Tantos outros benefícios que a gente poderia estar falando hoje aqui nessa tribuna. Mas quero ressaltar aqui principalmente a vida e a história desse vereador de Palotina, no qual acho que a maioria dos senhores também conhece, a esperança e a dedicação e a fé que ele tem como cristão. Então quero aqui dar os parabéns a você, Gilmar, que está me ouvindo, que Deus te abençoe, que te dê muita saúde, e conte comigo também, no que for possível. Inclusive, ele me deu uma sugestão, e eu vou levar a essa casa de leis, uma indicação que, quando ele fazia esse tratamento, lá em Cascavel, a quimioterapia, o que ele percebeu? Que muitas pessoas precisavam almoçar lá, e eles não tinham isso. Por quê? Porque a prefeitura leva o transporte, muitas vezes acaba a sessão, não tem o almoço lá para eles. E eu acho que nós podemos fazer em conjunto, todos os 9 vereadores, uma indicação para que o executivo possa dar alimentação para essas pessoas que estão lá. É um momento difícil de recuperação, muitas vezes não tem a família lá, precisa de uma alimentação, e a gente pode fazer isso. A gente se gasta dinheiro com tanta outra coisa, nós podemos fazer esse amparo aí, eu acho que vai ficar bom para o município de Maripá. Então essa é uma das indicações que ele me sugeriu, e trago aqui essa tribuna a todos os demais vereadores, que possamos fazer em conjunto. Se todos concordarem, a gente vai levantar essa questão para vocês. Também falar um pouquinho mais sobre as nossas indicações sobre pedras regulares, recap sobre pedras regulares, inclusive na linha Harmonia, onde mora ali o Milton Cividino e atravessa o Pedro Bacarol. É um trecho importantíssimo ali que precisa, porque está lavando bastante. Gostaria muito da atenção do poder público para que pudesse resolver essa nossa indicação, que nós estamos solicitando, os 4 vereadores. Também solicitamos também aqui uma pista de karting cross junto ao centro de eventos, que possa realmente atrair mais festividades às nossas comemorações do nosso município. E também esse toldo na sala do PELC, próximo ao CRAS, que é uma reivindicação dos pais também, que não tem uma cobertura ali na frente. Antigamente tinha, mas foi reformado. Mas era importante que a administração possa efetuar essas indicações. Inclusive, a indicação legislativa que acabamos de ler aqui, houve alguns erros, provavelmente de digitação, e cita Cianorte. Realmente nós pegamos uma referência de Cianorte. Nessa indicação legislativa, tratamos realmente do programa de auxílio material escolar. Por que eu falo do auxílio material escolar? A gente sabe que o município hoje dá o benefício do uniforme para as crianças, né, da nossa escola. E nós queremos ampliar isso mais, como o senhor empresário que está aqui sabe como é importante a gente valorizar nossas empresas daqui. Por que eu estou falando isso? Porque esse projeto legislativo que vem junto trata exatamente disso, que a gente possa criar um projeto vinculado ao auxílio material escolar para nossas crianças, proporcionando o nosso comércio local. Por que isso? Nós temos aqui várias livrarias, nós podemos criar inclusive um cartão, como tem hoje o cartão servidor público, que possa atrair aí os benefícios para a nossa comunidade. Não simplesmente compramos fora e daí vamos distribuir para nossas crianças aqui. Então eu acho que é um projeto muito essencial aí que a prefeitura pode tirar como exemplo, e a gente pensou muito nessa situação financeira dos nossos empresários aqui de Maripá. Porque se nós temos uma associação comercial, onde ela faz um amparo legal para todos os comércios, por que não o poder público também, não apenas só cobrar os impostos, mas também dar um atrativo
que possa beneficiar o nosso comerciante. Então, essa indicação legislativa trata exatamente disso, onde nós 4 vereadores pensamos muito em favorecer o nosso comércio local. Então, seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço as palavras do vereador Jeane Quirino. Senhor presidente, também está inscrito o vereador Rodrigo Fleming Lima. Conceda a palavra ao vereador Rodrigo Fleming. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores, vereadora Este, a todos os munícipes aqui presentes e a vocês que nos acompanham das redes sociais. Uma boa noite. Vou falar um pouquinho sobre as 2 indicações que nós temos hoje. Uma indicação de autoria Johnny Newton Zils, junto com o presidente Ivanildo e comigo, que é a revitalização do canteiro central do nosso município. Nós sabemos que as partes laterais já foram revitalizadas, então deixamos esse pedido ao executivo para que olhe com bons olhos, para que a gente possa revitalizar o nosso canteiro central. Nós sabemos aí também que muitas pessoas vêm praticando outros exercícios, não só como corrida, mas como pedalada, então por isso nós fizemos essa indicação de inserir uma ciclovia na parte central, né, nas avenidas centrais. Então fica esse pedido aí ao executivo, se for possível. Nós também vamos trabalhar com captação de recursos e acredito que quanto mais bonita fica a nossa cidade, mais pessoas querem investir, mais pessoas querem trabalhar, mais pessoas querem morar, então a gente também tem que nos preocupar, temos que nos preocupar com a parte estética aí da nossa parte da Avenida Central. E a segunda indicação, que é uma autoria minha, é a respeito do barracão da Festa das Orquídeas, que é o barracão de indústria e comércio. Quando eu estive à frente da associação comercial, nós tínhamos alguns problemas a respeito de você reabastecer as mercadorias. Então, os comerciantes que vinham até o nosso município, eles tinham que pegar fila, tinham que entregar pela frente, então eles tinham que levantar muito cedo e ficava meio que um transtorno. Então, eu fiz essa indicação, conversei com o secretário Marcelo já no início do ano, e essa obra já até está sendo feita, então acredito que a porta central, que é a porta onde descarregava as mercadorias, era uma porta muito baixa, então já foi feito o aumento dessa porta. E também na parte dos fundos, eu vi que o Sérgio Stein estava por lá, eu acho que eles estão recortando, então vai ser abastecido todo pelo fundo do barracão. Então isso facilita as empresas que vêm no nosso município, facilita essas pessoas que vêm aqui para vender as suas mercadorias, e também solicitar a instalação de um banheiro. Nós sabemos aí que na Festa das Orquídeas é muito difícil para os expositores. Nós sabemos que tem expositores aí que vêm sozinho, então o cara vem sozinho, às vezes ele precisa ir no banheiro, ele tem que pegar toda a fila e até no amarelão ou lá no bloco de banheiros lá embaixo, então fica aí meio vazio o stand dele, não tem que pedir para o colega do lado cuidar. Então se a gente fizer a instalação desse banheiro aos fundos do barracão dos comércios, vai facilitar muito quem vem, quem aposta em Maripá, quem vem aqui para vender. Então a gente facilita a vida desses comerciantes também. Seria isso, presidente? Agradeço a palavra do vereador Rodrigo Fleming. Senhor presidente, também está escrito o vereador Jones Zils. Conceda a palavra ao vereador Jones Zils. Boa noite a todos que estão aqui acompanhando a sessão da Câmara, a todos que estão nas suas residências, acompanhando também pelas redes sociais. E os meus colegas vereadores, Pandini também. Quero falar um pouquinho sobre a questão do aniversário do município. Maripá tem uma história muito bonita, são 35 anos de história. Até no início eu postei um dia porque eu peguei algumas coisas da época do início da emancipação de Maripá. Tinha um adesivo que dizia Maripá, Maripá município, a hora é agora. Então eu lembro muito bem assim dos trabalhos que foram feitos lá no início para que Maripá se tornasse um município e tão belo quanto é hoje. É muito importante a gente buscar toda uma história. Passaram vários prefeitos, prefeito Dorival, prefeito Eliseu, a prefeita Jacira, que também está presente, o Henrique Deckman, o Anderson Bento Maria, agora o prefeito Rodrigo. Um trabalho realmente de construção do município, que hoje se tornou referência na região. Sobre o evento do final de semana, realmente parabenizar o Departamento de Esportes, a Secretaria de Esportes, o evento da corrida,
Eu não me recordo da gente ter um evento aqui regional nessa área esportiva com tantos participantes, tantos atletas. A gente vê pessoas de muitos municípios da região participando. E não é por receber prêmio financeiro, e sim pelo hábito de praticar o esporte, que é muito importante. Tivemos também, na semana passada, lá na Praça Central, o evento do Sou Arte, né, uma apresentação, alguns vereadores estiveram presentes também, realmente muito bonito. A gente muitas vezes pensa em Páscoa, só na questão do, principalmente crianças, questão de chocolate, tudo, a Sexta-feira Santa, mas a gente esquece do que realmente motivou tudo isso, né, que foi a crucificação de Jesus, encenado pelo Sou Arte. Quero dar os parabéns para a Edilane, que é responsável pela equipe, e parabenizar a todos, que realmente foi um ato muito bonito. Lembrando também, no convite eu acabei não lendo, mas amanhã tem o culto ecumênico, que é na igreja luterana, né, aqui. Então, também o culto ecumênico em homenagem à festa dos 35 anos do município de Maripá. Eu queria só, na sessão passada, até eu pedi a palavra para o vereador Jânio, ele não me concedeu, a respeito da questão da aquisição do ônibus, né, foi levantada a questão do ônibus do grupo da terceira idade, que existe um recurso para fazer aquisição. Eu fui levantando alguns custos, porque a gente tem uma necessidade dentro da assistência social hoje, que é a aquisição de um ônibus um ônibus adaptado para levar as crianças para a PA em Palutina. E esse custo desse ônibus é um micro-ônibus, ele é R$ 657 mil. Hoje a gente tem para aquisição, lá para a terceira idade, que veio em emenda, 610 mil. Eu não sei qual realmente que é a intenção, até onde eu sabia, o grupo de terceira idade ele gostaria de ter um ônibus grande para viagens. E esses ônibus eles têm um custo muito maior, acredito eu, não sei exatamente, mas com mais de R$ 1 milhão. Então foi levantado que até a secretaria já iria licitar. Eu não sei qual é realmente a necessidade, até o vereador poderia me ajudar. Hoje a gente tem 610 mil, mas para a aquisição desse ônibus, que é uma demanda da secretaria e do grupo terceira idade, precisaria de muito mais. Se puder me ajudar nessa questão. Então, vereador, obrigado pela parte aí. A informação que nós temos, quando foi feito esse pedido do deputado para as entidades da terceira idade pediram para o deputado, foi feito um orçamento em cima, naquela época, adequado no orçamento que custava um ônibus, de um porte agradável, entendeu? Então, assim, eu acredito, claro, que as coisas subiram, né? Há esse recurso disponível aí no poder público para a compra desse ônibus, e o que a gente espera do poder público que realmente possa fazer a licitação. Se precisar complemento, uma suplementação de um recurso, eu acredito que o município está bem forte, possa dar esse amparo legal para as pessoas de terceira idade, porque, como foi falado aqui, o superávit financeiro nosso foi bastante alto. Eu acho que a terceira idade merece esse suporte necessário, e eu acredito que o poder público pode dar suporte necessário para isso, né, como deu em várias outras ações aí da secretaria. Então eu acho que, da minha parte, teria que olhar, e a própria administração, através da secretaria, conversar com os idosos, então, né, dar uma explicação para eles, né. Nós só estamos intermediando e cobrando, porque até então, quando a secretária nos deu a informação, que estava na fila do agendamento para fazer a licitação. Agora, essa conversa sobre se vai fazer agora, aí teria que ela dar explicação para os idosos, né? Até onde a gente sabe, onde foi falado para as nossas 4 pessoas aqui, os 4 vereadores, ela estaria encaminhando a licitação nos próximos dias. Seria isso. Tá. Então a gente precisa ver realmente com a secretaria também qual que é a intenção, porque com esses valores a gente, realmente, os ônibus escolares também que foram adquiridos, aí é nessa faixa também, os micro-ônibus, então com banco simples. Então, se for realmente fazer a aquisição como se pede, acredito que precise um incremento grande de valor, de repente até mais esse próprio valor que já tem, que veio, né, para o município. Aí vai de uma decisão realmente com o grupo da terceira idade, ou até, de repente, um suporte maior do deputado, né, para fazer essa aquisição. Seria isso, senhor presidente. Agradeço a palavra do vereador Jones Wilkes.
Senhor presidente, também está inscrita a vereadora Este Engman. Conceda a palavra. Me abstenho, senhor presidente. Senhor presidente, na sequência, está inscrito o vereador Marcelo Blodorn. Conceda a palavra ao Marcelo Bledor. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora Este. Boa noite aos colegas vereadores, aos funcionários aqui da casa. Boa noite ao Euclides, vereador, ex-vereador, presidente desta Câmara. Senhor Lauro, Leila, ex-prefeita Jacira, ao nosso amigo Fofo, a Cleo, e a todos que estão nos assistindo em suas casas. Hoje eu venho aqui falar sobre um assunto, eu gosto de transparência, então, por isso que eu vim hoje aqui falar um pouquinho aqui na plenária. No dia 7 de abril, recebi um pedido de doação por parte de uma mãe para um evento promovido para os autistas e suas famílias. Este evento era exclusivo para eles e, por isso, não houve divulgações. Eu e os demais colegas vereadores, Este, Jânio e Cristiano, decidimos contribuir com alguns doces e refrigerantes. Comuniquei à mãe da criança, que veio a mim, que iríamos auxiliar desta forma, e a mesma concordou e agradeceu. No sábado, dia 12 de abril, após a primeira caminhada pelo Dia Mundial da Conscientização do Autismo, conversei com a mãe, que estava ali naquele momento, e pedi como proceder com a doação dos doces, e a mesma pediu para que fosse entregue na casa-lar, pois sua familiar estaria lá, e depois ela, a mãe, passaria para retirar os donativos. A vereadora Este, com meus familiares, a pé, ao portão da casa-lar, a vereadora Este com meus familiares chegaram a pé ao portão da casa-lar e esperaram ali, pois o meu carro com as doações estava estacionado perto do lago municipal. Neste tempo, a responsável da casa-lar, naquele momento, apareceu na varanda da casa, e a vereadora Este a cumprimentou do portão e pediu se poderíamos entrar. A vereadora Este e os meus familiares. E a responsável respondeu que sim. Me dê uma parte, Marcelo. Sim, pois não, vereador? Assim, eu tomei essa iniciativa de perguntar se eu podia entrar, porque o portão ele estava simplesmente encostado, estava aberto, né? Então, a princípio, não tinha nenhum impedimento. E daí, do tanto que ela disse que não tinha problema, que a gente poderia entrar. Obrigada. Ao chegar com o meu veículo estacionado em via pública, minha esposa veio ao meu encontro e comentou que haviam crianças na casa e, comovida com isso, me perguntou: como vamos entregar esses doces aqui para o evento de amanhã e não dar nada para essas crianças que ali estavam? Enquanto estávamos na calçada, conversando e retirando as doações, alguns servidores públicos que estavam na caminhada passaram por nós e ficaram parados em frente à Secretaria da Educação. Durante todo o nosso tempo de entrega, haviam estes servidores ali. Ao adentrar no pátio da casa-lar, a minha esposa, que providenciou os doces, pediu à responsável ali presente se poderia entregar um para cada criança, e a mesma concordou. Nossas doações ao evento, que aconteceu no domingo, dia 13 de abril, que foram pedidos pela mãe de uma criança autista,
foram entregues em mãos à responsável da casa lar, assim como nos foi pedido. Feito isso, nos despedimos e saímos do pátio da casa lar, sem nenhuma foto, sem nenhum comentário, nada que possa prejudicar ou denegrir a integridade e a imagem das crianças que ali estavam. Isso é o fato na íntegra que aconteceu. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a palavra do Marcelo Bleder. Senhor presidente, como líderes de bancada, estão inscritos na ordem Donaldo Selink. Conselho para o vereador Donaldo Selink. Senhor presidente, me abstenho da fala. Senhor presidente, está inscrito o vereador Jânio Quirino Alves. Conselho para o vereador Jânio Quirino Alves. Senhor presidente, caros colegas vereadores já nominados, munícipes aqui presentes, e as pessoas que nos acompanham, venho falar aqui sobre líderes de bancada, uma matéria que me chamou muita atenção essa semana, no dia 15 de abril de 2025, que trata do Tribunal de Contas do Paraná, o novo sistema de avaliação de políticas públicas. Trago a vocês, vereadores, a importância desse programa de avaliação de contas municipais de governo que se chama Progov. Eu vou relatar aqui essa matéria até para vocês saberem como se trata. O novo modelo que é inédito e está sendo copiado por tribunais de contas do estado, de outros estados, envolve a participação direta por meio de questionários de mais de 22.500 gestores e servidores. Eles respondem perguntas sobre a aplicação de políticas públicas por parte dos municípios em 6 áreas: educação, saúde, assistência social, administração financeira, previdência social, transparência e relacionamento com o cidadão. O princípio objetivo é verificar como a população está sendo atendida nessas áreas. A avaliação da eficácia das políticas públicas, o PCA, a prestação de contas dos prefeitos, foi uma inovação introduzida pelo Tribunal de Contas do Paraná, o Progov. A metodologia foi implantada a partir do PCA de 2022 e tornou-se permanente conforme estabelece a resolução número 95 de 2022, que promoveu alterações no regimento interno do tribunal. Dessa forma, ao encaminhar às câmaras de vereadores seus pareceres breves sobre as contas anuais dos prefeitos e cortes, a Corte não opina mais somente a respeito da regularidade ou não da execução contábil, financeira, orçamentária e patrimonial dos recursos públicos municipais, mas também sobre a efetividade e a eficácia dos serviços essenciais prestados ao cidadão, além de oferecer informações qualificadas aos gestores para a melhoria desses serviços, como mudança no tribunal busca fortalecer o controle social. A partir desses análises do PCA de 2023, o decréscimo da nota obtida pelos municípios em relação à evolução e implementação de políticas públicas ao longo do tempo pode levar à emissão de pareceres pela irregularidade e pela regularidade com ressalva das contas municipais. O que eu quero dizer com isso? Nesse portal que é do Tribunal de Contas, nos dá agora a informação e a responsabilidade maior de nós, vereadores, a estar aprovando as contas municipais do nosso gestor. E vou além sobre isso,
inclusive nossas próximas indicações, vai ser direcionado diretamente sobre políticas públicas relacionadas às questões de políticas que envolvem realmente a sociedade, onde foi apontada pelo Tribunal de Contas. Em cima disso, eu fiz um relatório e em cima de alguns critérios da educação, saúde, assistência social, administração financeira e a transparência. Em cima desses itens, eu avaliei os três anos, 2022, 2023 e 2024. Isso está no Tribunal de Contas. É acesso a todos os vereadores que possam acompanhar. Não é eu que estou apontando, é o Tribunal de Contas. As políticas públicas de 2022 vinha crescendo na educação. Tinha uma aprovação de 6,54. 2023 houve mais um acréscimo de 1,44, tornando 7,98. E depois, em 2024, houve um regresso. Caiu para 6,16, 1,82. Da mesma forma, a saúde. A saúde vinha com patamar de 6,96, passou a aumentar para 7,94, com acréscimo de 0,98, e passou-se para o ano de 2024 com decréscimo de 2,08. Isso está no Tribunal de Contas. Caiu de 7 para 5,86. A assistência social, 3,31 era em 2022. 2023 teve um aumento de 0,65, passando para 3,96. E teve um decréscimo em 2024, novamente, para 0,67, tornando-se 3,29. A única pasta que teve um equilíbrio maior é a administração financeira, graças a nossos tributos, graças aos empresários, graças ao produtor rural, que acreditam e aqui pagam os seus impostos. É a única pasta que está tendo um acréscimo em 2024. Passou-se em 2022 para 3,30, passou-se em 2023 para 3,41, um aumento de 0,11, e passou-se para 4,30, com um aumento de 0,89. Transparência, passou-se em 2022 para 6, 2023 0,37, aumentando esse acréscimo de 6,37. E teve um decréscimo de 6,15, reduzindo 0,22 na transparência. O que eu quero dizer com isso, senhores, é que vamos começar agora, a partir de agora, nós vereadores, apontar alguns apontamentos do Tribunal de Contas sobre as políticas públicas no município de Maripá, para ajudar, fazendo isso, indicações, apontando onde precisa melhorar. Porque perante o 2024, acredito eu, como era um ano eleitoral, deu um pouco de esquecimento nas questões públicas, nas questões de prestação de conta sobre esses índices. Inclusive, na educação, acredito eu, a falta de professores, os investimentos foram altos, não tenham dúvida disso. Por quê? Hoje, o que se faz hoje para ter esse aumento de índice da educação? Compra-se um ônibus para ter uma elevação maior no índice do investimento. Eu estou falando agora em gestão. Gestão está caindo. Então a gente precisa tomar um certo cuidado. A gente sabe que está sendo contratado bastante professores e logo mais nós vamos apontar isso. Realmente, porque está faltando gestão. E nós vamos apontar ao longo do tempo com indicações para ajudar o executivo e apontando para eles que podemos ajudar nós vereadores a contribuir para o desenvolvimento melhor do nosso município. Também, aproveitando esse espaço, quero aqui relatar aos senhores vereadores, no qual nós estivemos, dia 31 de março, no DR, como eu já tinha falado para os senhores, muitos viram postagem nossas, no qual a gente foi lá conversar com o diretor, o superintendente Charles Urbano Rostins,
Júnior, que é o superintendente regional do Oeste do Paraná. E nessa conversa, pedimos várias informações, inclusive eu fui um crítico do DR, fiz um vídeo criticando a atuação do DR em fechamento daquela MR que liga a linha 319 a linha 7 E nessa fala nossa, com nós vereadores que estivemos lá, inclusive fomos com recurso próprio nosso, fiz algum questionamento com o superintendente e ele me pediu para que fosse feito um protocolo. E até pergunto aos senhores vereadores se algum dos senhores tiver alguma resposta de algum deputado que vocês encaminharam ou foram atrás do DR para ter alguma explicação sobre o fechamento, sobre isso. Teriam alguém que fez ou recebeu alguma notificação disso? Receberam? Eu acho que não, né? O prefeito esteve em Curitiba, foi lá no CEIU, foi no DR, Sim. ele teve a resposta sim. Tá, mas eu estou pedindo, senhor presidente, se os senhores vereadores, como a gente sabe, que muitos aqui, inclusive o vereador Johnny, pediu solicitação para deputado, se teve alguma resposta. Essa é a pergunta que eu fiz. Teve? Foi apenas encaminhado, né? Segundo o deputado, foi encaminhado ao DR a questão do fechamento da rodovia, porém o motivo não foi relatado para mim. Muito bem. Perante isso, senhores, eu fiz um protocolo, como não podia colocar o nome dos 4, fui eu, o cabeçador, para que fosse feito um protocolo para a Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, que é responsável pelo DR. Número do protocolo, 23.759.392-8. Minha solicitação, Jânio Quirino Alves. Solicito, bom dia. Solicito o histórico e as notificações feitas pelo DR sobre a MR 319, que pertence de responsabilidade do município de Maripá, com entrocamento da PR 182, acesso que foi fechado. Atenciosamente, Jânio Quirino Alves, vereador municipal de Maripá. Encaminhamento para o Charles Urbano Ostin Júnior, superintendente regional do Oeste do Paraná. Esse foi o protocolo que eu fiz na data, tudo documentado, dia 1º/4/2025, foi feito o protocolo. Tivemos a resposta dia 14/4/2025 do DR. Então eu vou ler aqui o ofício que veio do DR, não é eu que estou falando, o DR que respondeu isso para mim. Ofício número 0567-2025. Prezado senhor, data Cascavel, dia 11 de abril de 2025. Em atenção a solicitado, cumpre o Superintendência Regional Oeste do Paraná, o DR, esclarecer e informar o seguinte: o referido acesso foi fechado, foi objeto das notificações, preste bem atenção. Ele fala assim, número 112/2023 e 135/2024. DR Oeste do Paraná, expedidas em 19/5/2023 e 25/7/2024, ou seja, as notificações para o executivo foram feitas nessas datas. Dia 19/5, ou seja, quase 2 anos, e 25/7/2024, quase 1 ano, vamos dizer assim, né, aproximadamente. Respectivo após foi aberto processo administrativo número 20.803.102-3, que tratou da utilização irregular do acesso à via, nos termos do decreto estadual número 140/2015, após o devido tramitação administrativa, incluindo manifestações técnicas e jurídicas. Conclui-se pelo fechamento do acesso, medidas estas que já foi devidamente executado, ou seja, quando veio a manifestação, eu acredito que a maioria dos vereadores recebeu a notificação do fechamento, que foi feito dia 24 de fevereiro, a data de Cascavel, que seria fechado dia 10/3. Essa foi o documento que o DR mandou para a Prefeitura Municipal. Vendo isso, senhores, eu não vou estender aqui a questão mais técnica, mas o que me chamou a atenção aqui
foi as datas das notificações. Senhor vereador, me concede uma parte? Pois não? Eu, através do meu deputado, eu vou esclarecer o que ele me passou, porque passei por esses casos na época do Bento Maria, quando eu era secretário. Aquela de Santa Fé também foi notificado, entendeu? Santa Fé, quando foi feito, tivemos que arrancar. E agora, sucessivamente. E o senhor pode fazer um ofício novamente para o DR? O DR quer que faça trevo em todas as estradas, todas as entradas que dê acesso a PR, trevos, que custa milhões. O município não pode aportar dinheiro no trevo, que não pertence a nós. E em todas as curvas eles não aceitam trevo. Pode pedir sobre o ofício isso aí. Então, foi se protelando desde o Bento Maria, quando era o primeiro mandato, eu era secretário dele. Entendeu? Não tem condições, porque um trevo é 3 milhões. E eles também não fazem trevo a menos de 500 metros cada um. Então, um problema grave que vem se protelando e não sei até onde vai chegar. Mas não é de agora. Há tempo teve de Pérola também. Inclusive, eu tenho foto da época, que eu era secretário, junto com a Arlete, e ela não aceitou modificar. É um caso grave, não é questão. Não vão fazer trevo, porque não é nosso. Eles estão cobrando, mas querem põe dinheiro público, e um trevo, a Vossa Excelência sabe que não é menos de 3 milhões. A Disney pagou deles ali. Entendeu? Então, é um caso complicadíssimo, entendeu? Que vem se protelando, e não sei quem vai ser o prefeito, se é esse ou outro que vai conseguir resolver. Seria isso, obrigado. Valeu, Donaldo, pelas suas palavras. Também quero completar essa minha fala, juntamente essas informações, porque hoje o Charles esteve na prefeitura. A gente sabe que ele esteve aqui para resolver uma situação também de um trajeto irregular, que até então, que eu sei, o prefeito acabou readequando o projeto para regulamentar essa estrada, até onde eu sei, segundo a informação que ele me passou, seu Charles. Então, assim, na conversa que eu tive, inclusive os moradores do Sete Rumo, só teve duas pessoas que eu mostrei esse ofício quando eu recebi. Por que isso? Não estou aqui acusando a prefeitura de forma alguma. Nós estamos apontando as notificações que teve. Se lá atrás, prefeito A, B não fez nada, eu não estava aqui. Eu estou aqui agora, e nós estamos aqui agora. Então, assim, quem responde pela prefeitura hoje é nosso prefeito, independente se nós apoiamos ou não. Ele é o responsável. E eu vendo essas notificações até então, porque eu fui um que critiquei o DR, 19/5/2023, dia 25/7/2024, me chamou a atenção. Também compartilhei isso com os meus amigos vereadores. O que eu quero trazer aqui, essa informação, que a gente sabe que depende, claro, do executivo tomar a frente. Nós não temos esse poder para fazer isso. Mais um minuto, mais um minuto para terminar. O horário, sabe, presidente? Então, em cima disso aí, o que acontece? Eu quero saber quem é o culpado, quem não está fazendo as coisas. Não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Por isso que hoje a gente, na verdade faz uma semana, protocolamos aqui um requerimento pedindo explicação para o executivo perante essas notificações, número do protocolo e o número das notificações, para ver aonde o executivo deu a resposta para o DR, se eles deram a resposta. Não foi colocado em pauta esse pedido, desse requerimento. Quero aqui justificar a linha 71, porque falei para eles, nós 4 vereadores, falamos que nós iríamos pedir explicações ao executivo para que ele pudesse nos explicar o motivo dessas notificações e que respostas eles deram para o DR, se deram resposta ou não. Aí sim eu vou me manifestar. Todos nós. Então, perante isso aí, eu gostaria muito que semana que vem fosse apresentado o nosso requerimento, senhor presidente. É um interesse público, é interesse da linha 7 Rumo, que me cobrou isso aí. Eu falei para eles que nós estamos, primeiramente, avaliando a documentação necessária que viesse do DR, que viesse do Executivo, para a gente se manifestar. Então, de forma alguma, eu estou aqui atacando nem prefeito, nem secretário.
Mas eu quero a realidade e a verdade que viesse a público com documentos. Agora, prefeito que já passou, já foi. Nós não podemos ficar aí chamando João, Maria, Jacira, não temos nada a ver. Prefeito, 4 anos aqui, quem assumiu foi o Rodrigo. O que ele fez? Ele sabe disso aqui ou não sabe? Senhor presidente, está escrito o vereador Marcelo Henk Blodorn. Conselho Flávio Marcelo Bledor. Novamente, boa noite a todos. Então, retornando ao assunto a qual eu relatei antes, a questão da transparência, eu vou dar continuidade agora, como líder de bancada. Eu fiz o relato da veracidade do ocorrido no dia 12 de abril para reafirmar que fizemos, mas não tínhamos o conhecimento das normas e que em momento algum divulgamos, filmamos ou registramos a nossa entrada e a permanência na casa lar. Nenhuma criança foi exposta. A entrega do doce partiu da vontade e da gentileza da minha esposa, que não viu maldade no ato, já que acolhimento também envolve amor, carinho, atenção e respeito. No ofício lido aqui na última sessão, há a seguinte frase, abre aspas: esclarecemos que não é possível o acesso de pessoas a estas unidades, em qualquer dia da semana, para visitação, entrega de doces, presentes, brinquedos, guloseimas, sem uma prévia autorização. Fecha aspas. Outro item, abre aspas. Nem entrar na instituição sem um convite antecipado dos responsáveis, neste caso, a responsável técnica da proteção especial do órgão gestor da Secretaria do Trabalho e Assistência Social. Fecha aspas. Ficou claro que é proibida a entrada, mas agora eu quero fazer alguns questionamentos. Os servidores públicos e responsáveis conhecem essa norma? Por que não proibiram a nossa entrada ou vieram e nos questionaram sobre o que estávamos fazendo lá? Pensando que a maior preocupação é com o bem-estar das crianças que ali estavam, e não com uma infração cometida por alguns vereadores e seus familiares. Analisando o ofício, questiono se todos os veículos que ali estão estacionados são utilizados pela pasta, e se há controle de entrada e saída dos mesmos, registrando pessoas que os utilizam, os veículos. Outro fato também que me chamou muito a atenção foi ver o portão da Casa Lar aberto no horário das 23 horas e 59 minutos. Eu tenho aqui registrado, eu tirei a foto, tá? Para todos verem aqui, ó. O portão ele estava aberto, a corrente estava ali e o cadeado estava aberto, para todos verem aqui também, está aqui a imagem. Eu fiz um vídeo também dessa situação, falando a data, o horário, deixei registrado no vídeo, caso se alguém queira vir e conversar comigo, estou à disposição. E aí eu pergunto, com essa situação do portão aberto, houve alguma ocorrência? Quem adentrou ou saiu da Casa Lar? Por que não foi fechado corretamente, se a preocupação é o cuidado, a privacidade e a segurança de quem está ali? Isso era meia-noite. Com relação ao uso de imagem, reafirmo que não foi feito nenhum registro.
Porém, no ofício menciona que não há proibição, mas cautela, pois a imagem da criança ou do adolescente vinculado ao programa, se publicado, pode ficar acessível a todos para o resto da vida da pessoa, e isto causa constrangimento presente ou futuro. Então, gostaria de saber se a criança que aparece no vídeo dos 10 anos da Casa Lar Ternura é filho de alguma pessoa que estava ali presente ou é uma das crianças acolhidas? Todos podem acessar esse vídeo, ele está no Instagram da Assistência Social do município. E ali aparece a imagem de uma criança. Então eu pergunto, essa criança é filha de alguém que estava lá? Ou ela é uma criança que naquele momento estava acolhida na Casa Lar? Em algum momento houve a preocupação que este poderia ser reconhecido e rotulado? Me refiro à criança novamente. Se a maior preocupação são as crianças, reafirmo que não vi nenhum malefício no ato de minha esposa. Porém, ações e cuidados devem ser revistos para manter a integridade das mesmas. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço a palavra, Marcelo Bleder. Senhor presidente, também está escrito o vereador Almiro Fritzen. Conselho a palavra, vereador Almiro Afonso Fritzen. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadora, funcionários dessa casa e a todos que vierem aqui para acompanhar os trabalhos dessa casa. Eu concordo com o Marcelo até numa altura. Né? Se o portão está aberto, está errado. Alguém tem que estar trancado e alguém responsável lá. Não me interessa. Se o que é errado, é errado. Só que entregar doce para as crianças, isso jamais pode, em lugar nenhum, sem passar pelo responsável das crianças, do programa. Isso não pode, porque tem crianças que não podem comer doce por causa de doença, isso e aquilo. Então, se fosse eu, ia fazer um requerimento pedindo explicações sobre isso que estava reclamando. Eu estava preparado para falar muito, eu achei que uns vereadores iam vir hoje com toda a força, críticas, como são acostumados a fazer, mas não aconteceu. Mas eu vou apenas fazer algumas colocações sobre obras. O prefeito não parou as obras nem antes das eleições e continuou e sem saber o resultado das urnas. E não parou desse início, as obras estão acontecendo, principalmente no interior, como pedras irregulares e asfalto. Eu sei que muitos podem falar, ele fez muito no interior, mas não fez nada na cidade. Mas não é, na cidade ele fez. Recuperou todos os prédios públicos que foram prejudicados, danificados pelo temporal, ventanias. Mas para nós fazer uma comparação de prefeitos, nós temos que esperar terminar uns 4 anos. Como o outro prefeito tinha 8 anos. Né? E eu duvido se o prefeito não fazer muitas obras na sede nesses 4 anos. Mas isso não quer dizer que ele vai parar de fazer obras no interior, nos distritos. Me concede falar um pouquinho? Não. Pois não. Na questão da pontuação, de aplicação de recursos, como o novo colega citou, eu só vou exemplificar uma questão da saúde. Realmente, de um ano para o outro, há diferença na aplicação. Tudo depende do momento. Se você tem uma epidemia de dengue, vem para nós aqui, temos que aportar mais recursos para atender a saúde. Então, quanto menos a saúde precisar, é sinal que a saúde está bem. Então, se nós tivermos uma epidemia de dengue, nós vamos ter que fomentar mais recursos. Então, por isso que existe essa diferença de aplicação de um ano para o outro. Seria isso. Obrigado. E também, aqui, quando começa a se discutir assuntos, a primeira coisa que a oposição sempre faz, joga as casas populares. Para quem não fala das casas populares. Eu
quero dar uma opinião à oposição, que faz um documento, uma declaração, documentos, e falar onde o prefeito falhou, o que ele deixou de fazer, quando que foi, e traz aqui e lê na tribuna. Mostrar os erros do prefeito. É tão simples. Não só falar. Quantos anos a nossa Maripá não tem casas populares? Nunca foi feito. Quantos anos? Agora o problema está aí, é grave, eu sei. Mas tem que apontar onde que foi a falha do prefeito. O nosso grande prefeito, presidente da AMOP. E a oposição veio aqui com tudo e falando sobre leis. Regimento interno. Nós vamos trabalhar pelo regimento interno. Mas quando se houve uma fala que não pode ser usada nas comunicações, que nem o Johnny Sills usou, e foi cortado pelo vereador. Mas ele se conformou, estava errado, o nosso secretário. Mas quando a vereadora falou e foi cortado, parece que se desesperou tudo. Mas tem que atender o regimento interno. Fala que não pode usar coisas que é falado aqui na tribuna. Não reconhece isso? Então tem que aprender. Eu também quero convidar todos, dia 8 e 9 de maio, acontece a Feira da Cuca, da Vila Candeia, no pavilhão da Igreja Católica. A cuca será R$30. E dia 10 de maio também acontece o grande show de prêmios da Igreja Católica. Então são certas coisas. A cobrança é tão fácil. Quando eu fui eleito 3 vezes oposição, eu sei quantos que voltaram. Aqueles que fazem aquele fogo por trás, eles não vão responder. A cobrança vem depois nas urnas. Eu sei como é que isso funciona. Fazem isso, cobrem isso. Lá na moita. Né? E eu falo, graças a Deus ao nosso grande prefeito, Rodrigo Chanoski. Era isso, presidente. Agradeço a palavra do vereador Almir Afonso Fritzen. Senhor presidente, não há mais inscritos para falar no grande expediente. Convido nesse momento o primeiro secretário para fazer a leitura da matéria constante em pauta da ordem do dia. Senhor presidente, referente à indicação legislativa número 136, 2025, as correções apontadas pelo presidente serão feitas pela Comissão de Legislação e Redação. Depois de feitas as correções, encaminha-se como requer. Senhor presidente, não há mais matéria em pauta da ordem do dia da presente sessão para apreciação. Como não há mais matéria em pauta da ordem do dia da presente sessão, para discussão e votação, conforme o artigo 90 do Regimento Interno, concedo tempo de 5 minutos a cada vereador inscritos para falar na comunicação parlamentar. Senhor presidente, na ordem está escrito o vereador Jânio Quirino Alves. Conceda a palavra ao vereador Jânio. Senhor presidente, caros colegas vereadores, eu escrevi nessa comunicação parlamentar para que passar os meus sentimentos à família do Luiz Carlos dos Santos, que faleceu essa madrugada, uma pessoa muito popular nos bairros, que a gente conhece há muitos anos, amigo pessoal meu. A família está bastante abalada, devidamente à questão do atendimento. Volto aqui a frisar, apontar que a saúde, nós vemos vários problemas, inclusive na questão do atendimento. Então, a família me relatou vários assuntos, eu fiquei muito chateado realmente, e quero aqui me estender a minha insatisfação com a saúde do município, principalmente do PA, e me consolar com a situação que um amigo desse perdeu a vida tão rápido. O Luiz era uma pessoa muito bem vista aqui em Maripá, pela sua forma, pelos seus familiares. Então eu quero que me solidar a sua família. Uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande. Então, fica aí meus sentimentos aos familiares do Luiz
Deus conforte e dê força a vocês, familiares, que possam conduzir a vida da forma que vocês aprenderam com os pais de vocês, que é o Luiz. Seria isso, senhor presidente. Agradeço as palavras do vereador Joaquim Alves e também me atenho a família do Luizão. Também trabalhei junto com ele na Laticínio. A esposa dele trabalhou com meu cunhado. Então, meus pêsames à família. Senhor presidente, está escrito o vereador Rodrigo Fleming Lima. Concedo a palavra ao vereador Rodrigo Fleming. Senhor presidente, também gostaria de aproveitar a oportunidade, deixar aí os meus sentimentos a toda a família lutada, ao Juninha, que é meu amigo. Estávamos conversando até no sábado à noite, dizer que não é um momento fácil e se houve alguma negligência médica, isso precisa ser mesmo apurado. A gente está falando de uma vida, então se teve alguma negligência, alguma coisa, esse fato tem que ser estudado para que a gente possa resolver e não acontecer novamente. Então, meus sentimentos aí a toda a família lutada. Também falar um pouquinho dessa tarde de programação, comemoração aos 35 anos do município de Maripá. Então, deixar aí meus parabéns a toda a Secretaria de Esporte e Cultura, pelo nome do secretário Pelé, o Sandro, a Dirvulf, o Rodrigo Pereira, que é o diretor de esportes. Então, meus parabéns. Nesta segunda-feira nós tivemos aí uma tarde de programação, iniciando na Corrida das Orquídeas, seguindo aí com a pesca no lago, uma tarde de recreação para as crianças. Também tivemos aí algo um pouco diferente, né, que foram uma tarde de manobras de bike. Então tivemos também anexo aí ao lago, as crianças aí brincando com suas bicicletas. Então deixar aí novamente meus parabéns ao Rodrigo Pereira pela corrida, ao secretário Pelé pela organização do evento. Participei da corrida, foi um momento épico, digo, para mim, e algo que é transformador. A gente fala muito sobre a obesidade. A obesidade, ela é uma doença, sim. A gente não pode ficar romantizando isso, né? No Brasil, de cada 10 pessoas, nós temos aí 6 acima do peso. Então, nós temos que nos preocupar muito com a saúde, deixar esse apelo também à Secretaria de Saúde, para que a gente possa falar um pouco mais sobre a obesidade, principalmente a obesidade infantil nas escolas. Então, deixo aí o meu pedido a secretária tanto de saúde como a secretária de educação, que a gente possa abordar mais esse tema nas escolas, e dizer que fico muito feliz de ter conseguido completar essa prova e dizer que para mim é um momento de superação. Então, meus parabéns a todos os envolvidos, parabéns a Maripá pelos seus 35 anos e que Maripá continue, como a doutora Cristiane disse no discurso de ontem, fazendo esse belíssimo trabalho. Seria isso, senhor presidente. Agradeço a palavra ao vereador Rodrigo Fleming. Senhor presidente, está escrito presidente Ivanildo Kerkoven. Eu queria agradecer a presença do ex-presidente dessa casa, que estava aqui, mas saiu, Euclides Clotes. Retificando o culto ecumênico, ele será às 19h30. Só não foi lido o horário. 19h30 na Igreja Evangélica de Confissão Luterana. Também quero ler uma moção de pesar pelo falecimento do Papa Francisco. Filho de imigrante, Jorge Mário Bergoglio nasceu em Buenos Aires, na Argentina, em 17 de dezembro de 1936. Foi eleito pontífice em 13 de março de 2013. Escolheu a identidade de Francisco, referência a São Francisco de Assis. O primeiro Papa latino-americano sucedeu o alemão Bento XVI após a renúncia. Bergoglio se formou em Química, decidiu seguir a vida sacerdotal aos 20 anos, em 1957. Trabalhou como professor de literatura e psicologia no início da década de 1960. Ele concluiu o doutorado em teologia pela Universidade de Freiburgo, na Alemanha. Como pontífice, Francisco adotou um discurso mais flexível e chegou a ser duramente criticado. Foi considerado um papa mais progressista. Morte de Papa Francisco. O Papa Francisco morreu segunda-feira, 21 de abril de 2025, aos 88 anos. O pontífice foi o segundo líder mais velho a governar a Igreja Católica, em 700 anos. Sua morte foi confirmada pelo Vaticano às 7h35 desta manhã. 2h35 de Brasília. O bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de sua igreja. Francisco sofria de problemas respiratórios. Em 2023,
já havia passado 3 dias hospitalizados para tratar uma bronquite. Em março de 2024, não conseguiu um discurso durante uma cerimônia no Vaticano. Argentino, nascido na cidade de Buenos Aires, em 17 de dezembro de 1936, Jorge Mário Bergoglio foi internado em 14 de fevereiro de 2025 no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, na Itália, para tratar uma bronquite, mas exames revelaram uma pneumonia bilateral. Em 22 de fevereiro, o Vaticano afirmou que Francisco enfrentou uma crise prolongada de asma e precisou passar por uma transfusão de sangue e que ele não estava fora de perigo. Os exames realizados mostram plaquetopenia, diminuição do número de plaquetas no sangue, associada à anemia, o que levou à necessidade da transfusão. O religioso teve alta em 2023, em 23 de março, e estava em recuperação. Sua última aparição pública foi no domingo, dia 20 de abril, na bênção de Páscoa. Sala das Sessões, em 2025, em 25 de novembro de 2025. O nosso mastro vai ficar meia bandeira em prol do luto do nosso Papa Francisco, que é um líder religioso. Seria isso. Senhor presidente, está escrita a vereadora Aeste Engelmann. Conceda a palavra à vereadora Aeste Engelmann. Boa noite a todos. Como os recados, os avisos e os convites já foram feitos, eu também venho aqui hoje me solidarizar com a comunidade cristã, principalmente a comunidade católica, pelo passamento do nosso Papa. Assim como o nosso presidente já expôs, foi uma pessoa que trouxe grandes mudanças dentro da Igreja Católica. Como o senhor citou, ele era do trabalho, ele era uma pessoa de muita coragem, porque também no Vaticano existem problemas, né? Não é só nós aqui nos pequenos centros, onde há um ser humano, com certeza sempre se apresenta algum problema. Mas ele foi uma pessoa sempre solidária com todo ser humano. Ele chamava atenção pelo zelo pela casa comum, como se diz, pelo meio ambiente, pelo mundo todo. Ele era muito preocupado com essas causas humanitárias, principalmente de migração e questões de meio ambiente. Ele nos deixa um grande legado. Ele sempre foi uma pessoa muito humilde, ele foi um exemplo. Ele não usou, porque muitas vezes a Igreja Católica até é condenada pelo patrimônio que existe. Ele morou num prédio à parte, ele jamais usou assim, as limusines só em caso que precisasse, pois ele andava até de ônibus. Então, assim, o legado de humildade, de fraternidade que ele nos deixa é um exemplo muito grande. Que ele esteja em paz, que Deus o receba em sua glória. Obrigada, senhor. Agradeço as palavras do vereador Aeste Engelmann. Senhor presidente, não há mais inscritos para falar nas comunicações parlamentares. Como não há mais matéria em pauta... Opa, falhou aqui. Como não há mais assuntos a tratar da presente sessão, agradeço a presença e a colaboração dos senhores vereadores, das autoridades, da imprensa e do público em geral, e declaro encerrada essa sessão, Sala das Sessões, em 22 de abril de 2025. Obrigado.